Olá pessoal, eu sou Andressa Silva e o vídeo de hoje é para contar um pouquinho da minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Para quem não conhece ainda a ressonância harmônica, ela é uma ferramenta, tá, de iluminação espiritual, que ela te ajuda a intensificar suas capacidades pessoais, ela te ajuda a eliminar crenças limitantes. Então, assim, para quem quiser conhecer essa ferramenta, tá? Vocês têm que entrar lá no site do professor Hélio Couto. Eu não tô aqui para falar sobre a ferramenta em si, tá? Porque isso daí é uma ferramenta do professor. Então, para quem quiser se aprofundar aí no assunto, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo do site dele, tá bom? E aí vocês dão uma olhadinha lá tem muita coisa, tem muita palestra, tem muita coisa para estudar. Então vale muito a pena você tirar um tempinho aí para poder conhecer um pouquinho do trabalho do professor Hélio Couto. Então vamos lá, para minha experiência pessoal, né? Só para vocês entenderem um pouquinho como é que foi a minha trajetória. É assim, eu estava estudando já há um tempo, né, sobre expansão da consciência, então várias pessoas, né, eu estava estudando como Bob Proctor, Greg Braden, o professor Marcos Trombetta, a Mai do Temporariamente Humana. Assim, tem várias pessoas que eu já sigo há um tempo e eu já venho nessa trajetória aí de expansão da consciência já há mais ou menos um ano. Eu comecei a assistir os vídeos do professor Hélio Couto, fiquei encantada com tanta informação, tanta coisa. E aquilo ali foi abrindo muito a minha mente. Até eu pedir a ressonância harmônica levou um tempo. Não foi assim de uma hora para outra. Eu fiquei estudando as palestras do professor, fiquei estudando outras pessoas também. E aí, dentro disso, eu já fui tendo algumas catarses aí só de estudar, né? Para quem não sabe o que é catarse, assim, é também... o professor Hélio Couto explica. Então, eu já fui tendo essas catarses aí antes, quando eu tava no processo de estudo. E já foi mudando, assim, muito a minha vida. Eu fui mudando como pessoa, eu fui mudando o meu jeito mesmo, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, eu fui mudando a minha forma de agir nas coisas, com as pessoas em minha volta, né? Na minha casa, dentro da minha família. Então, eu comecei, assim, a ver uma mudança drástica e falei, uau, de fato, expansão da consciência é o que há, né? Realmente muda a vida de uma pessoa, né? Em todos os aspectos. E aí, depois de um tempo, depois que eu fiquei vendo esse material todo, né, dele, do professor Hélio Couto, eu resolvi pedir a ressonância. E na ressonância, sabe que você pode pedir o que você quiser, qualquer coisa que você quiser, né? E aí, assim, como eu já estava nesse processo de expansão da consciência, eu pensei assim, né? Falei, quando eu pedir, então, a ressonância harmônica, vai ser top, né? Eu vou ficar top, porque eu já estava num processo aí de expansão há um tempo. Então, eu achei que eu já tinha tirado várias crenças limitantes, eu achei que eu já estava super evoluída, achei que eu estava abafando. E aí, eu acordei um dia determinada, falei, eu vou pedir. E eu pedi cedo, né? Era tipo na parte da manhã. E aí eu fiz a minha lista de tudo que eu queria pedir, muita coisa. Eu pedi consciências, eu pedi arquétipos, eu pedi limpeza, claro. Eu pedi, assim, eu tenho até a listinha aqui, depois eu vou falar um pouquinho pra vocês entenderem qual que foi a mudança. Então eu pedi muita coisa e enviei, isso na parte da manhã. E na parte da manhã eu tava toda empolgada. Ai, nossa, que legal, né? Tal. E eu acho que já começou uma catarse no mesmo dia, no dia que eu pedi a ressonância. Porque de manhã eu tava super animada, a parte da tarde eu já comecei a lembrar de coisas que eu não tinha pedido. Falei, ai, poxa, eu podia ter pedido isso, podia ter pedido aquilo, podia... Comecei a questionar sobre os meus pedidos. Na parte da noite, gente, me bateu um arrependimento. Olha, incrível. Eu falo, ai meu Deus, como é que eu faço? Eu quero apagar o e-mail, mas eu já tinha mandado e fiquei super arrependida, angustiada. Por que eu pedi? Não era a época, não precisava pedir. Até eu mesma não entendi por que eu tive essa reação de arrependimento, né? Por que eu fiquei daquele jeito? Não tinha muito como voltar atrás, já tinha mandado.
vamos lá, eu tô querendo me boicotar, né, pelo fato de eu estar arrependida de ter mandado, não vou me boicotar, eu preciso evoluir, eu preciso expandir a consciência e vamos que vamos. 3 dias depois disso, chegou no e-mail a ressonância, mas eu não tinha visto, eu não vi porque foi para minha caixa de spam. Antes de tocar a ressonância, eu já senti muitas mudanças, porque eu comecei a querer organizar tudo, eu queria colocar tudo no lugar, limpeza, o tempo todo limpando as coisas, organizando, fui arrumar guarda-roupa, fui arrumar a gaveta, fui colocar a casa em ordem, eu queria tudo em ordem, né, isso já foi uma mudança bem grande, assim, que percebi, né, nessa semana, sem abrir o e-mail. E percebi também a questão da culinária, porque eu comecei a ter umas habilidades para cozinhar, assim, incríveis. Eu pedi isso também na ressonância, na habilidade na cozinha e tal. E, gente, fazendo uma comida atrás da outra, uma melhor que a outra, eu fiquei me sentindo a Masterchef. Isso sem abrir. Foram 13 dias depois que eu vi um e-mail que tava lá. E, então, assim, a mudança começou já antes, né? Antes de tocar a onda, aliás, quando eu já tava estudando e quando chegou, eu já senti na semana, 2 semanas aí, sem abrir o e-mail, eu já senti umas mudanças, assim, enormes. Quando eu comecei a tocar a onda nos primeiros dias, assim, tava igual, né? Com aquela coisa de organização, da comida e tal, tava a mesma coisa. E aí, assim, impressionante porque eu achei que não teria catarses, né? Eu achei que não. Eu achei que eu tava já evoluída o suficiente só pra turbinar tudo. E não pra ter limpeza, assim, né? Eu achei que eu já tinha limpado muita coisa. Mas impressionante, só que não, né? Como se tivesse levantado o tapete mesmo. E aí na segunda semana eu senti uma catarse muito forte, porque era como se eu tivesse tendo crises existenciais, né? Então eu senti muito assim, quem sou eu, todas as coisas que eu já tinha feito. Então assim, cara, é como se eu me olhasse no espelho e falava, meu Deus, você foi uma pessoa ruim, você foi uma pessoa ruim, você é ainda uma pessoa ruim, você tem que melhorar. Então eu senti muito, 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 eu chorava demais, comecei a chorar, eu fiquei muito angustiada, pensando, né, tudo nessas coisas, assim, de como que eu era, né, então é como se tivesse caído a ficha, como se eu tivesse visto, assim, a minha alma, sabe, a essência. E você fala, nossa, essa essência aí tá um pouquinho suja. E aí te assusta, né? Porque a gente sempre acha que a gente é uma pessoa, a gente nunca quer ver críticas, né? A gente não quer ouvir críticas, a gente não quer se autoavaliar. E com a onda veio assim, arregaçando. Veio demais e foi bem complicado, assim, uma semana inteira, bem difícil, bem difícil. Chorava muito, fiquei muito angustiada, fiquei muito deprê, assim, deprê. Fiquei bem mal. E aí foi melhorando, né? Fui conseguindo entender e analisar cada coisa. Foi como se eu estivesse analisando o meu eu, assim, a minha essência. Então eu comecei a analisar, comecei a aceitar e entender que eu precisava melhorar mais, muito mais, né? Que eu não tava nem no começo ainda. Então, essa aceitação já também acredito, né, que a onda faz isso, ela vai te ajudando, né, a aceitar essa situação para que você possa de fato evoluir. Então, e aí eu comecei a questionar tudo, assim, sobre trabalho, vida, propósito de vida. Vem assim como um avalanche em cima de você, para que é como se você tivesse perdido mesmo e agora você tem que achar um rumo, um caminho. Então, as primeiras semanas foram assim, eu comecei a sentir isso, nessa crise gigantesca existencial. E foi melhorando com o tempo, né? Depois eu comecei a sentir, assim, muito sono. E comecei a ficar devagar, né?
como se as coisas começassem a andar devagar, lá pra terceira semana, tá tudo devagar, não consigo tirar nada do lugar e o legal é que, assim, vem sempre uma reflexão, coisa que eu não tinha antes. Vem uma reflexão do seguinte, o que você tá fazendo? Como que você tá se boicotando? Então, vem essas perguntas na cabeça para que você possa analisar mesmo a situação que você tá vivendo. Porque você não deixa passar mais, né? Então, eu senti isso, assim, eu não deixo mais passar a situação, eu começo a analisar o que tá acontecendo. Em que ponto que eu tô boicotando, em que ponto que eu tô me paralisando, me bloqueando, o que tá acontecendo, né? Então, eu tenho que parar, pensar, analisar e dentro disso tentar melhorar, né? Tentar ajustar tudo isso que tá me bloqueando para seguir em frente, para deixar a onda trabalhar, para deixar a evolução entrar, para que você possa de fato transformar a tua vida, transformar o teu eu, te transformar como pessoa, para que você consiga aí ter uma liberdade, né? Liberdade de vida, ter uma vida plena, né? Porque se a gente vai se boicotando, não tem jeito, a gente paralisa tudo. A gente paralisa a onda, paralisa tudo que tiver em volta. Então, o legal é que, pra mim, pelo menos, tá sendo assim. Eu tô conseguindo visualizar onde que eu tô errando, onde que eu tô boicotando. E era uma coisa difícil pra mim, né? Eu não conseguia enxergar os meus erros, eu não conseguia enxergar onde que eu fazia de errado. Não, eu sempre inventava uma historinha pra mim mesma de que eu tô certa, eu tô certa, eu tô certa. E agora vem muito forte do seguinte, não, você não tá certa, você tem que analisar, você tem que ver o outro lado, você tem que se autoavaliar. Então, isso, a onda veio assim, trouxe muito mais forte, né? Então, hoje eu consigo perceber coisas que eu não conseguia perceber antes, né? Então, essa coisa também da organização, a comida, então... Agora sim, eu espero que daqui pra frente eu consiga ter mais agilidade nas coisas, porque ainda tô meio empacada. Mas já teve uma mudança, assim, gigantesca, né? Já tô bem feliz aí com a primeira onda, né? Com esses primeiros 30 dias aí, que já deu pra fazer uma diferença. E você vê que realmente o negócio vai trabalhando mesmo dentro da tua cabeça, vai trabalhando no mais íntimo do teu ser. Que é onde tem que pegar mesmo, é onde tem que mudar, né? Porque se você não mudar lá dentro, você não muda de jeito nenhum, você tem que mudar de dentro pra fora. Bom, o que eu tenho pra falar hoje é isso. A gente se fala aí no próximo vídeo.